Bom, dando continuidade aos nossos exemplos, eu tenho um exemplo bem interessante agora que utiliza um recurso chamado máquina de estados. Tá? Então agora eu vou fechar aqui o meu projeto atual, né? E vou vir para esse exemplo FSM aqui. Então eu vou clicar com o botão direito, Set as Main Project. Então está setado como projeto principal. Vou entrar aqui na pasta de arquivos de código-fonte, clico então aqui no meu código principal e está aqui, está aberto, tem uma pequena descrição, tá? Eu estou utilizando algumas entradas e alguns LEDs como saída, além do display que a gente usa normalmente aí, tá? Então a gente tem a única biblioteca inserida, essa LCD de 4 vias, temos aqui as configurações que são as mesmas, como a gente já tinha visto anteriormente. Lembra das definições de hardware, né? Então aqui a gente está criando, como eu já comentei, uma espécie de label, né? Então dando um apelido para aquele endereçamento físico, né? Então LED 1 é o RD0, LED 2 RD1, LED 3 RD2 e assim por diante. Sempre que eu quiser escrever, né, fazer o LED acender ou apagar, eu não preciso mais colocar esse código aqui, é só colocar LED 1 agora, tá? Isso é a mesma coisa para o LED 2, LED 3, LED 4 e para os botões também, que tem pinos específicos. Seguindo em diante, a gente tem uma variável global que eu chamei de estado e já defini ela como valor inicial 1. Então essa variável aqui ela vai definir em qual estado a gente está no nosso processo. Tá? Ela é global, né, porque eu posso utilizar de qualquer lugar do meu código. Então aqui a gente tem a nossa função principal, void main. Então algumas configurações iniciais. Estou definindo aqui todos os pinos do port D como saídas, os nossos LEDs, todos eles estão conectados no port D, por isso que eu fiz assim. Estou configurando o port B aqui também, né, o B0 e B1 apenas como entradas e os demais são saídas. Aqui a gente tem duas chaves, né, então por isso que a gente está configurando como entradas digitais. Além disso, estou configurando individualmente aqui o pino C2 como uma entrada também, porque é uma das chavinhas está conectada em C2. E eu escreveria dessa mesma forma para configurar o pino C4, tá? Porém, esse nosso microcontrolador é um microcontrolador que tem um recurso de USB, tá? Então ele tem o hardware interno já preparado para trabalhar com comunicação USB. Portanto, né, devido a isso, né, a gente tem alguns pinos que também têm a função de trabalhar com USB. Né? Então, ele compartilha a função de entrada ou saída digital com a função desse recurso adicional que é o USB. Um desses pinos é o C4. E por conta disso, a gente não configura a direção dele dessa forma. A gente vai configurar a direção desse pino utilizando essas duas linhas aqui. Tá? O que fazem essas duas linhas? A gente desativa a porta USB. Isso tem que ser feito para configurar o pino RC4 como entrada, tá? Então, toda vez que você quiser utilizar o pino C4 como entrada, você vai ter que fazer esse procedimento, mesmo que você não entenda o que está acontecendo nessas duas linhas, basta que você adicione essas duas linhas. Eu deixei aqui comentado apenas a título de explicação, tá? Eu falei, se fosse um outro microcontrolador, né, o 16F877, como alguns escolheram para o projeto, a gente faria a definição de direção exatamente com essa configuração. Porém, esse 4550, a gente vai fazer desse jeito aqui, com essas duas linhas. Seguindo adiante, a gente está inicializando o display, tá? Eu estou fazendo um preset aqui nos pinos onde estão conectados os LEDs para garantir que nenhum esteja acionado, tá? Lembrando que os 4 primeiros estão em lógica direta e os outros 4 estão em lógica inversa, por isso que eu coloquei 0F, ou seja, eu estou desligando com 0 volts os 4 primeiros e estou desligando com 5 volts os 4 últimos. Basta que você dê uma conferida lá no esquema eletrônico da placa, você vai se lembrar desse detalhe. Tá? Então a gente vem aqui no código principal, na rotina principal aqui, né? A gente tem escrevendo na tela lá, nas duas primeiras linhas, Senai, e na segunda linha eu estou escrevendo estado, porque nessa segunda linha eu vou colocar o valor numérico do estado atual dessa nossa máquina de estados. E aqui tem a estrutura da máquina de estados. Tá? Eu acredito que a melhor forma de você associar aqui o funcionamento da máquina de estados é lembrar do nosso famoso Graph7, que nós utilizamos para programação de CLPs. Tá? Então no Graph7 a gente tinha lá uma estrutura baseada em
passos de execução, né? Onde a gente tinha ações e a gente tinha uma condição de transitar de uma ação para uma outra ação, tá? Um conjunto de ações para um outro conjunto de ações. Essa máquina de estados vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Provavelmente eu vou mostrar um diagrama da máquina de estados para vocês em uma das nossas aulas remotas. Mas esse aqui como exemplo, acho que vai ficar fácil de entender olhando o código, que é o seguinte: a gente tem aqui um laço infinito que inicia aqui e termina lá embaixo, né, lá no finalzão aqui, tá? E eu já determinei aqui, eu já delimitei, eu falei, ó, aqui é o início da estrutura da máquina de estados. Aqui embaixo é o fim da estrutura da máquina de estados, tá? Para você não se perder. Aqui eu estou utilizando uma estrutura de seleção, que é o switch case, tá? Então a gente está utilizando o switch com base na variável estado. O que significa? Ele vai pular, então quando ele executar essa estrutura aqui, ele vai pular para o case que tem o valor igual a dessa variável que eu carreguei aqui. Como a gente sabe que inicialmente a gente criou a variável estado e chamou ela de 1, né? Falou que o valor inicial dela era 1. Quando a gente iniciar aqui, ele já vai pular e já vai executar as linhas relativas a esse case, tá certo? E aí o que eu fiz? Eu coloquei aqui, ó, ações do estado 1. Tudo que tiver entre essas duas linhas tracejadas são ações, ou seja, são coisas que o nosso dispositivo vai executar. Então, por exemplo, ele pode acionar LEDs, pode acionar relés, pode escrever no display, então são ações que ele vai desenvolver, tá? E depois eu tenho um trecho que eu chamei de condição de transição. Então aqui normalmente a gente pode ter um condicional ou algum outro tipo de coisa que é a condição para ele sair do estado 1 e ir para o estado 2, por exemplo. O que ele está executando aqui de ações? Está ligando o LED 1 e está mantendo o restante apagado. Além disso, ele está indo lá no display e escrevendo o valor numérico da variável estado, ou seja, ele vai escrever 1 na tela. Posteriormente, então, se porventura alguém for lá e apertar o botão 1, o que ele vai fazer? Vai mudar o valor de estado para 2, tá? Então ele vai transitar do estado 1 para aqui o estado 2. É importante notar que não existe nenhuma outra condição de transição, ou seja, ele só vai sair do estado 1 e ir para o estado 2 se você pressionar esse botão 1. Se você pressionar o 2, o 3, o 4 ou qualquer outro dispositivo, ele não vai sair desse estado 1 e ir para o estado 2, tá certo? Isso é uma coisa importante na máquina de estados. A gente consegue fazer uma descrição bem determinada de cada passo de execução do projeto. No passo 2 aqui, então, de novo, quais as ações serão executadas? Eu vou acender o LED 2, apagar todos os outros e vou escrever o valor do estado na tela. Tá? Qual a condição de transitar? Que o botão 2 seja acionado. Daí ele vai para o estado 3. No estado 3 aqui, o que ele está fazendo? Ele está acionando o LED 3, mantendo o restante apagado, escrevendo no display o valor do estado 3 e a condição de transição é que você pressione o botão 3. Se você pressionar o botão 3, ele vai para o estado 4. No estado 4, ele vai acionar o LED 4, desligar o restante, escrever na tela o valor do estado 4 e aguardar que você acione o botão 4. Se você acionar o botão 4, ele volta para o estado inicial novamente, que é o estado 1. E ele tem essa sequência de operação bem definida. De novo, é importante notar que não tem condição dele sair do estado 1 e ir para o 4 diretamente. Não tem condição dele sair do estado 1 e ir para o 3 diretamente. Ele só consegue fazer de acordo com o que você colocou nas condições de transição. Essas ramificações podem ser determinadas por aqui. Tá? Então, se você se lembra da linguagem Graph7 lá em CLP, é exatamente igual, só que lá a gente programava de forma gráfica, aqui a gente programa em forma de código. Tá? Então, vamos compilar esse código aqui e vamos fazer a gravação. Vamos importar. Está aqui na unidade C, programas, exemplo FSM, dist, the full production. E aqui vamos gravar. Tá, então como você pode ver, tá aqui, ele está informando na tela aí que a gente está no estado 1, tá? Então aqui no displayzinho a gente tem estado 1. E eu tenho as teclinhas aqui para pressionar para fazer a mudança de estado. Então, conforme o código, se eu apertar o primeiro botão, ele vai transitar para o estado 2. Note que além de escrever 2, ele também ajustou aqui, ele acendeu o segundo LED. Se eu apertar o outro botão, vai para o estado 3. Se eu apertar o outro botão, vai para o estado 4. Se eu apertar o outro botão,
volta para o estado 1 novamente. Então, a gente tem essa sequência bem definida de ações. Note, eu estou no estado 1. A única condição dele sair do 1 e ir para o 2 é acionando o botão 1 aqui, tá? Eu não consigo apertar os outros botões e fazer com que ele faça alguma outra ação, tá? Não existe essa condição bem definida lá. A única saída do estado 1 é essa condição de transição. A única saída do estado 2, ó, não adianta apertar outra tecla, é essa condição do segundo botão. A única saída do estado 3, não adianta apertar outras teclas, é esse botão 3 aqui também. E a única condição de saída do estado 4 é o último botão, que ele volta para o estado inicial. Tá? Então isso é uma máquina de estados, isso resolve bastante coisa. Não sei se ficou claro para vocês, mas ao invés de LEDs, logicamente que você vai acionar motores, que você vai acionar ventiladores, resistências de aquecimento, atuadores e assim por diante. E as condições de transição podem ser sensores, pode ser tempo, pode ser um valor analógico, enfim, pode ser o que for, tá? Então eu vou depois deixar disponível um exemplo completo de um sisteminha aí, né, utilizando máquina de estados e englobando praticamente todos os recursos adicionais que a gente apresentou aqui. Tá? Isso pode ser utilizado como base para vocês no desenvolvimento dos projetos de vocês.